Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos à nossa live número 20. Hoje a gente vai tratar de montagem da linha Suprema, nossa janela de 3 folhas, que a gente começou aí algumas lives atrás. Agora a gente vai dar continuidade, a gente fez já todos os processos aí de usinagem, parte de, primeiro, a apresentação de perfis, depois descontos, depois usinagem, pré-montagem, agora a gente chegou na montagem propriamente dita. Beleza? Então, galera, como a gente fez a montagem, pré-montagem há 2 semanas atrás, a gente já colocou os contrafechos aqui nas laterais. Então, agora a montagem é bem mais rápida da gente fazer. Então, a gente vai começar, como a gente sempre começa, a gente vai começar pelo marco. Então, a gente tem o trilho inferior SU011, de 3 planos aqui, e o SU010, o trilho superior, que é esse aqui. Então, as nossas vedações estão no lugar, eu só não parafusei essa aqui, então, como eu falei para vocês, para a gente conseguir encaixar as folhas. Mas a gente vai pegar, então, a nossa lateral da esquerda, vista por dentro. A lateral da esquerda vai ser onde vão ter as 2 folhas, como a gente viu. Então, vai ter a folha de veneziana ventilada por fora, depois na da direita, que é essa aqui, vai ter de veneziana cega ou fechada, depois vai ter a folha de vidro na esquerda novamente. Se a gente pegar lá no catálogo da Alcoa, as esquadrias da Suprema, quando a Alcoa fez o sistema aqui de montagem Quando a Alcoa fez o sistema de montagem da linha Suprema, eles sempre colocavam a folha mais interna no lado esquerdo. Se vocês me perguntarem por que, eu não faço a mínima ideia se isso já vinha sendo um padrão de antes da Alcoa lançar essa linha. Eu nunca pesquisei isso aí, para falar a verdade. Em sistemas como a linha 25, se isso aí já era esse padrão aí, ou se foi a partir da linha Suprema, não sei. Mas se a gente for olhar o catálogo técnico lá, a gente vai ver que sempre vista por dentro a primeira folha na esquerda. A não ser que seja alguns casos excepcionais aí que você precise deslocar, fazer um arranjo diferente, mas se não sempre dessa forma. Então, a nossa primeira folha por dentro vai ser a folha de vidro, vai fechar na esquerda, depois a outra na direita e depois a outra por fora na esquerda novamente. Então, essa lateral que tem as 2 vistinhas aqui vai ficar na esquerda. Você vai observar o seu contrafecho, se for, no meu caso aqui é aquele leve toque, então ele tem que ficar, o contrafecho tem que ficar para o lado interno. Então ele está para o lado de cá, eu estou para o lado interno aqui, então ele vai ficar nessa posição. Eu vou colocar ele aqui sobre a mesa, vou pegar o trilho inferior, nosso trilho SU011, esse lado mais alto dele aqui, ó, vou colocar mais próximo da cama, ó, na câmera, ó, esse lado aqui mais alto dele é o lado interno, o lado de cá, ó. Vocês estão vendo? Que é para não dar entrada de água aqui, a água escorre para o lado de cá, que é o lado mais baixo. Então, lado interno, o meu contrafecho está para o lado interno também. Então, vou posicionar aqui. A gente já fez todas as usinagens, é só encaixar aqui, pegar os parafusos. O parafuso que a gente usa é o 4.8 por 32, com ponta piloto ou ponta guia. Sempre usa parafuso Phillips. Quando a Alcoa lançou a linha, eles usavam parafuso de cabeça panela, mas para pegar com uma chave de fenda aqui. Então, com uma ponteira de fenda. Então, é bem mais complicado de você estar trabalhando, né? Deixa eu achar o foco da câmera aqui, ó. Então, o parafuso é esse aqui, ó. É 4.8, cadê? A espessura dele é 4.8 e ele tem essa ponta piloto aqui, ó, para ele encaixar nos perfis para a gente estar parafusando. Não sei se a câmera está pegando bem. É difícil achar o foco aqui. Se eu estou meio fora aqui. Mas enfim, ó, agora acho que deu para ver melhor, né? Então é esse aqui, ele tem essa ponta lisa aqui, que é chamado ponta piloto, para ele encaixar. Eu tenho um perfil que tem os olhares aqui, ó. Esse aqui é o CG012 no caso, mas os olhares lá do nosso trilho vai ser iguais a esse aqui, ó. Então essa ponta ela encaixa aqui para facilitar a montagem. A minha mão ficou na frente, né? Mas essa ponta encaixa aqui para estar facilitando a montagem aqui, é uma ponta guia para guiar o parafuso, para ficar mais fácil a montagem. Não tem segredo nenhum, é só para
só para vocês verem qual que é o parafuso. Beleza? Então, basicamente, todas as esquadrias da linha Suprema a gente usa esse parafuso aqui. Então, só você colocar o parafuso aqui e parafusar. Isso aqui não tem segredo nenhum. Se você estiver usando a parafusadeira quando você solta ela, ela para, né? Mas se você estiver usando uma furadeira, de repente você está começando a montar suas esquadrias, está usando uma furadeira convencional, você tem que tomar cuidado, porque a furadeira ela não tem o freio. Quando você solta o botão do gatilho aqui, ela vai continuar girando. Aqui, não vou nem dar o zoom na câmera, porque é só você colocar os parafusos nas usinagens aqui e parafusar, não tem segredo. Depois que a usinagem está feita, dificilmente vocês vão montar errado. Pode ser que vocês montem alguma coisa de errado, mas é difícil. Então, o lado interno aqui, como eu falei para vocês, é o lado mais alto, aqui está o lado mais baixo. Então, eu vou posicionar aqui a minha outra lateral. Observo o contrafecho aqui também, então fica para o lado interno, então vou virar ela aqui. Se eu colocar dessa forma, essa binha do contrafecho, onde vai dar aquela lingueta que a gente viu na aula das usinagens, ela vai ficar para o lado externo, então não vai funcionar. Ela tem que ficar para dentro para quando a gente apertar ele destravar e quando você bater a janela, a folha, ela fechar. Então tem que observar isso aí. E você tem que ter o seu contrafecho colocado, senão você vai ter que desmontar a janela depois. Da mesma forma, é só colocar os parafusos aqui. Essa minha aqui, ela já está praticamente se parafusando sozinho, de tantas vezes que eu montei e desmontei ela. A rosca já está feita no perfil, mas geralmente quando os perfis são novos, você vai fazer a primeira vez a montagem, ele é um pouquinho mais duro para você fazer essa montagem aqui. Então você tem que segurar bem pressionado a parafusadeira aqui, fazendo força para frente, para não ficar escorrendo a ponteira aqui e a cabeça do parafuso, principalmente se você estiver trabalhando com parafuso inox. O parafuso de inox ele é menos resistente a essa torção aqui do que o parafuso galvanizado ou zincado, como o pessoal chama. Mas é só você apertar ele, tipo fazer pressão contra, segura bem com uma mão e faz pressão do outro lado, que não tem erro. Então beleza, está montado nas nossas laterais. Claro, no seu caso você vai deixar o marco deitado sobre a mesa, né? Eu coloquei ele aqui de pé porque é um marquinho pequeno, só para ficar mais fácil para vocês verem. Encaixe o trilho superior também. No caso, como eu falei para vocês, observa, ó, o parafuso ficar para o lado direito. Eu tinha colocado ele aqui, a hora da pré-montagem eu falei que era para ficar para o lado esquerdo, então era para ficar para o lado direito. Essa vedação tem que ficar nos trilhos mais internos, como a gente viu. Se eu colocar ela virada assim, ela vai ficar no lado de lá, no trilho mais externo. E ela tem que ficar no trilho mais interno. Não sei agora se eu me confundi também, mas enfim. Ela tem que ficar no trilho mais interno, alinhado com essa vedação inferior aqui. Então, no mesmo plano aqui, beleza? Que ela vai dar vedação entre as janelas, entre as folhas de vidro, que vai fechar do lado de cá, e a de veneziana fechada, a veneziana cega que vai fechar do lado de cá. Beleza? Então, como eu falei, se a gente fez a pré-montagem certinho, a montagem basicamente é só colocar os parafusos. Vou montar rapidinho aqui, para a gente não se enrolar muito também. Beleza, tá montado o nosso marco. O marco é isso aí, não tem segredo. Só tomar cuidado para deixar ele sempre bem plano sobre a mesa, para ele não ficar, digamos, torcido assim, ó. Dessa forma aqui, ficar, né, bambo. Deixa ele bem plano a hora que você estiver parafusando, para ele ficar bem retinho, bem no esquadro, a hora de você estar fazendo a montagem, beleza?